Ok, então nós vamos seguir, né, a série da igreja e nós estamos vendo Colossenses, né? Colossenses foi uma carta escrita por Paulo para uma igreja que, aos olhos humanos, seria uma igreja insignificante, porque era uma cidade pequena, uma cidade com poucas pessoas. Então, aos olhos do homem, aquilo que pode ser insignificante, aos olhos de Deus não é, né? Muitas vezes a gente pensa assim, mas eu vou ali para aquela pessoa, né? Muitas vezes não... Às vezes a gente acha que não vale a investida, né? Mas para Deus vale, né? Quando Deus manda a gente tem que ir, né? Às vezes a gente fica esperando grandes oportunidades para falar sobre Deus, e que nem o Caleb falou numa celebração lá, não lembro se foi ele que falou, mas ele falou, às vezes até um pequeno barquinho pode se tornar um púlpito. A gente não pode perder as oportunidades, né? Às vezes a gente tá tão preocupado com a nossa vida que a gente perde a oportunidade de falar de Deus para alguém. Né? Ou não necessariamente já chegar falando de Deus, mas você já dá um bom testemunho da sua conduta, já leva pessoas a olhar diferente para aquela pessoa e despertar nela aquela coisa de, nossa, aquela pessoa é diferente, né? Eu quero que ela tenha, né? Essa paz, essa alegria, esse brilho no olhar, independente das circunstâncias, né? Porque isso não faz a gente ter uma vida mais fácil, mas faz a gente enfrentar de uma forma diferente, né? E a igreja de Colossos, Paulo nunca tinha ido. Ele escreveu essa carta porque Epáfras era uma pessoa que esteve com ele na prisão e foi ele que fundou aquela igreja. Igreja, entendo que naquela época, igreja não era como uma instituição que a gente tem em Iba Viva. É isso aqui. São pessoas unidas com o mesmo propósito, né? Então ele criava reuniões, né, em casas, que geralmente acontecia em casas, onde as pessoas recebiam o evangelho. A palavra evangelho significa boas notícias, né? E as pessoas continuavam ali e ele ia fundando outros lugares, né? E quem melhor do que Paulo, que vivia uma vida totalmente perseguindo os cristãos, né? Um judeu que sabia da lei ali certinho, era eu quero falar as palavras difíceis, mas não consigo, né? Incorruptível. Vocês entenderam, né? E ele tem um encontro com Jesus. E naquele encontro, eu acho que aquela expressão caiu do cavalo deve ter vindo dali, né? Porque foi literalmente, ele viu aquela luz e caiu, ele se desarmou ali, né? E a partir daquele momento, eu acho que às vezes a gente tem que enxergar as entrelinhas daquilo que está escrito. Fala que ele ficou cego por 3 dias, não comia e não bebia. O que eu entendo que aconteceu nesse momento? Deus tirou dele todas como é que fala? As percepções que ele tinha, né? E privou ele de tudo que é natural ao ser humano. Todas como é que fala? Eu tô ruim das Covid depois da cabeça. Quando a pessoa visão, tato, os sentidos, isso. Porque ele precisava ali de uma ressurreição mesmo de quem ele era. Então, toda vez que a gente vai virar para um novo caminho, a gente tem que largar as coisas que seguravam a gente para trás. É como soltar uma mochila, né? Porque Deus, ele quer o renascimento por inteiro. Ele quer um novo pensar, né? Por isso que fala que a gente tem que morrer para a velha natureza e nascer para a nova natureza. Só que esse poder que nos dá essa transformação não é um poder de uma característica humana, né? É algo divino, que depende do poder divino. A palavra ressurreição, esse poder da ressurreição, quando Paulo fala, eu quero conhecer a Cristo e o poder da ressurreição, é a mesma palavra que define dinamite. É o poder de uma destruição para um novo ser, né? Então, esse livro aqui que fala o poder para mudar a sua vida, ele explica que muitas vezes a gente quer as coisas. Eu quero seguir num caminho, eu quero largar um vício, eu quero me restabelecer, né, um casamento, um relacionamento, seja o que for que a gente quer mudar, até pessoas que têm problemas, por exemplo, com alimentação, seja o que for que a pessoa tenta e não consegue, sabe aquelas coisas, eu tento 1000 vezes, depois eu volto atrás? Esse poder não é só uma questão de boa vontade, né? É uma questão que a gente precisa da força de Deus ali. E a partir do momento que a gente reconhece, a gente já passa a estar ali mais receptível àquilo. Enquanto a gente achar que é pelas nossas forças, não cabe a ajuda de Deus ali, né? A gente só enche um copo quando ele tá vazio. Se ele estiver cheio, não tem como você encher aquilo que já tá cheio, né? Então, Colossenses 3, né, que é o que a gente vai estudar do versículo 5 a 8, diz assim, ó: assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Tudo é tudo, né?
Então, assim, os nossos desejos carnais, a nossa inclinação para o pecado, né? Lembrando que pecado, ela é uma palavra mal interpretada, parece uma coisa assim, punitiva. Pecado no seu original, ele significa errar o alvo. É quando a gente se desvia do caminho de encontrar com Deus. Por quê? Porque Deus é santo. E a santidade de Deus não consegue conviver com o pecado. Então, o pecado, ele é um... Por que Deus odeia o pecado, não o pecador? Porque separa a gente dele, né? Não porque ele não quer conviver, porque ele ama a gente. Mas não cabe a luz com as trevas. Então, automaticamente, quando a gente está em pecado, a gente se afasta da presença dele. E é a gente que se afasta mesmo. Quando Adão e Eva pecaram, não foi Deus que se afastou, eles se esconderam. Vocês podem perceber, né? Quando a gente está em pecado, a gente faz alguma coisa que a gente entende que é errado, a gente se envergonha a ponto de não querer orar. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu tô vivendo uma vida tão difícil que eu não tô conseguindo orar. Porque é isso, o pecado faz isso, ele afasta a gente de Deus. Né? Então aqui fala pra gente morrer na nossa antiga natureza em tudo. Aí fala imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é idolatria. Aí eu vou desmembrar aqui, tá? Esse versículo. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre o que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas estas coisas. Né? Então ele tá falando pro pessoal de Colossos assim, ó, vocês já conheceram o evangelho, que é as boas notícias. Gente, aquela coisa, a quem muito é dado, muito é cobrado, né? Por quê? Porque quanto mais a gente sabe, mais consciente a gente tem ali do que a gente tem que fazer. É a mesma coisa que a gente falar com o nosso filho assim, não vai lá fora porque tá frio. Ele já tá sabendo. Se ele for, o que você vai falar? Errou, né? Você vai ter que disciplinar. Por quê? Porque ele já sabe a ordem que você deu. E o mandamento, a palavra mandamento, ela não significa uma punição ou algo muito restritivo para te oprimir, né? Para te limitar. Não, significa não convém, não é bom que seja assim, não vai dar certo. É uma forma de amor. Quando a gente impede os nossos filhos, por exemplo, hoje o Antônio não foi para a escola porque eu quero evitar dele na educação física, que vai ventar, eu já sei mais para frente o que pode acontecer. E é a mesma coisa com Deus, ele sabe o que vai acontecer se a gente andar nesses caminhos. Por isso que ele fala, né, que a gente tem que morrer para tudo que é nossa antiga natureza. Só que isso é dado em espírito. Quando a gente, por exemplo, a pessoa passa o dia inteiro só fazendo as coisas da carne, Chega à noite, fica lá 5 minutos, ou lendo, ou escutando alguma coisa, e acha que tá fortalecida para enfrentar sozinha as coisas. Não tá. A gente é carne e espírito. Se a gente alimenta mais a carne do que o espírito, o que vai falar mais alto na gente? A carne, ela vai gritar dentro da gente. E vai ser muito mais difícil fazer tudo que Deus pede. Então, quando a pessoa fala assim, eu tenho dificuldade de amar, eu tenho dificuldade de ser pacífica, eu tenho dificuldade de ter domínio próprio, por quê? Porque a pessoa, ela não tá se relacionando com Deus, né? Ontem eu tava falando com umas amigas que, vocês já perceberam que quando a gente começa a conviver com pessoas, a gente começa a ficar parecido com ela? É assim, não é? Tem até estudos que dizem que a gente é o reflexo das 5 pessoas que a gente convive mais. Porque fica mesmo parecida. Às vezes começa a falar até da mesma forma, mesma gíria, né? E assim com Deus, quanto mais a gente se relaciona, mais parecido com ele a gente fica. E mais fácil, mais natural é a gente ter, né, esse comportamento. É mais fácil amar, é mais fácil perdoar. Não é difícil, porque já começa a ser algo natural nosso. Agora o contrário é verdadeiro. Se a gente tem facilidade em perder a paciência, se a gente tem facilidade em ficar irado, a gente não pode impedir um pensamento ruim, uma emoção ruim de chegar até a gente. Mas a gente pode impedir ela de criar raízes, né? E como que a gente faz isso? A gente trabalha o nosso pensamento. Então, se a gente não pode mudar uma emoção, a gente sabe que o pensamento gera a emoção, que gera a ação. Então, para eu mudar uma atitude na minha vida, eu tenho que mudar a minha emoção relacionada a ela. Porque é difícil a gente mudar uma emoção. Eu não posso me obrigar a gostar de alguém. Eu não posso me obrigar até a perdoar alguém. Porque da minha carne, eu sou egoísta. Isso me desagrada. Então, se eu preciso ver quais os pensamentos que eu tô tendo em relação a isso. Se tá difícil, é porque no meu pensamento eu não tô conseguindo. Então, a gente tem que ir por outro caminho. A gente tem que mudar os nossos pensamentos em relação a isso. Porque aí a gente vai mudar a nossa emoção e vai mudar a nossa ação. Vocês já ouviram falar que o maior campo de batalha na mente
Porque é ali na mente que o inimigo age. Aqueles pensamentos que ficam perturbando, principalmente quando causa confusão, culpa, não vem de Deus. E a gente tá, gente, mesmo que você seja uma pessoa que passa o dia inteiro em comunhão com Deus, em oração, aí que você é mais importante ainda pro inimigo, né? Acho que eu assisti um filme que falava assim, se você é importante para Deus, se você é valioso para Deus, você é importante pro diabo. Porque ele quer te destruir. Ele tem raiva disso, né? E quando Jesus foi tentado, acho que no Evangelho de Lucas, ele fala assim, ó, e o diabo se afastou dele esperando a próxima oportunidade. Esperando a próxima. Se ele espera a próxima oportunidade para tentar Jesus, quem somos nós, meros mortais? Por isso que a gente tem que vigiar. Se eu percebo que a minha fragilidade tá, por exemplo, esses dias eu tava preparando estudo, falei, nossa, eu fico impaciente na hora de fazer lição. Então eu preciso respirar. Eu li aqui que, para nós, cristãos, não é permitido a ira e a impaciência. E aquilo é falta de paciência. Então, assim, a gente tem que estar vigilante a todo tempo do nosso comportamento. Muitas vezes a gente pensa assim, não, eu tô fazendo já o básico, eu sou muito melhor que muita gente, eu não faço maldade. Mas ali, no seu coração, o que precisa ser mudado? Né? A gente tem que olhar para dentro da gente. Porque se a gente só olhar para fora, lá dentro a gente não tá assim, renovando. E ninguém dá o que não tem, né? E aí a gente descuida da gente, às vezes para cuidar dos outros, e a hora que você vê, você já tá numa caverna, no meio de um monte de pensamento ruim, um monte de emoção ruim, né? Aí, nesse livro fala também que se a gente tivesse alguns pontos de alerta, que a gente tá, né, assim, entrando por caminhos, né, que não são os de Deus, ou que a gente tá se perdendo um pouco, para pitar alguns alertas, mas a gente tem que atenção, estresse, o corpo fala, dor de cabeça, dor de barriga, dor nas costas, o peso da vida, né? E assim, gente, Deus, ele mostra todas as coisas. Então a gente tem que orar, Senhor, revela na minha vida aquilo que não tá de acordo com a tua vontade. Em vez de a gente perder tempo pedindo as coisas, Senhor, revela na minha vida aquilo que não tá de acordo com a tua vontade. Me faça ter humildade de aceitar. Porque às vezes, quando vem um pensamento de alguma coisa que a gente não quer mexer na nossa vida, a gente meio que muda de assunto com Deus, né? Deixa quieto isso, Deus, vamos pensar em outra, né? A gente quer, não, vamos pensar outra coisa. Porque tem coisa, parte da nossa vida, que a gente não quer entregar. E é exatamente nessas que Deus tem que trabalhar na gente, né? Porque às vezes, aos olhos, que nem Colossos era uma cidade pequena aos olhos do mundo, mas para Deus era importante. Às vezes a gente tem um problema que aos nossos olhos é pequeno, mas para Deus é importante trabalhar na gente. Então ele tem que ter liberdade de falar o nosso coração. E a gente tem que ter, coragem de enfrentar. Porque a gente não precisa resolver isso sozinha, né? A palavra de Deus diz que ainda que a gente enfrente inimigos mais bem preparados e muralhas que vão até o céu, ele batalhará por nós. Né? Josafá, quando ele tinha lá um exército inimigo muito maior do que ele, gente, hoje em dia a gente tem uns probleminha. Naquela época, era gente vindo batalhar pra matar todo mundo. Imagina, eu morro de medo desses filmes de espada. Imagina, naquela época era isso. E Josafá tinha lá 3.000 homens pra lutar contra 1 milhão de carros de guerra, não sei o quê. Ele colocou o rosto em terra e falou, Senhor, não sei o que eu faço. O que eu faço? E Deus falou no coração dele, né? Vocês não vão ter que batalhar. Apenas marchem. Né? Porque quando Deus está à frente, gente, é Deus quem batalha por nós. Ele vai dar as estratégias. A gente não precisa compreender todo o caminho. E nem ter todas as certezas. É que a gente confie nele. Né? E eu nem consegui terminar o versículo. Eu só falo, né? Mas agora abandonem todas essas coisas. Ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente ao falar. Né? Então, a gente tem que tentar perceber como que a gente tem que viver também em ambiente familiar, né? Referente a essa nova natureza. Muitas vezes a gente é assim fora de casa. Dentro de casa, como que a gente tem que ser? Né? Nós não devemos mais ser influenciados pela lógica do mundo. Hoje, gente, o mundo manda a gente ser autossuficiente, né? A gente tem que dar conta de tudo, a gente tem que, né, fazer tudo acontecer, ser 1001 utilidades, a gente tem que estar forte o tempo todo, mas não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que a gente tem que entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, o mais ele o fará. Então a gente tem que entregar o controle para ele. E muitas vezes a gente quer as respostas,
Às vezes tem gente que fala assim, mas eu não sou controladora, mas a pessoa tá sempre ali, né, ansiosa porque não tem uma resposta de Deus, porque não tem a decisão de alguma coisa. Isso é o quê? Querer ter o controle, porque quando a gente não sabe o que vai acontecer, a gente fica com medo. Uma vez eu escutei uma coisa que falava assim, que o contrário do amor não é o ódio, é o medo, né? Porque o medo é como a gente dizer assim, eu não confio, que eu tô ansiosa, né? E a palavra de Deus diz que Deus é amor, não que Deus ama ou que ele é. Então a definição de Deus é amor. E a palavra de Deus diz o quê? Que quem ama lança fora todo medo. Então eu lembro uma vez que assaltaram Marambaia e a gente tava, o condomínio inteiro ficou super assustado, porque foi uma coisa horrorosa. E o Rodolfo, ele sai muito cedo pra fazer ginástica lá, pra treinar. Era 4 horas da manhã, eu já tava lá lendo a Bíblia. Ele saiu e assim, os ladrões entraram num condomínio que parece ser uma fortaleza, né? Mas entraram na casa da pessoa, a pessoa dormindo, acordou com o bandido dentro do quarto dela. Então a gente se põe na situação daquela família. E eu escutei uma moto parar bem na frente de casa. Sabe quando desliga o motor? Eu falei, ou agora eu corro pro quarto. E o Rodolfo colocou alarme na casa, parece aqueles 007 que você tem que passar assim, infravermelho. Pra onde você olha, tem um alarme. Falei, gente, se eu acordar esquisita, vem uma polícia me prender, porque, né, tem sensor, de tanto medo que ele ficou. Só que naquele dia ainda não tinha. Aí eu pensei assim, eu tava lá lendo a Bíblia, eu falei assim, bom, ou eu vou pro quarto, fecho a porta, parece que quanto mais você corre do medo, mais medo você fica, né? Aí se eu escutasse uma folhinha rolando, eu já ia achar que tinha alguém arrumando a porta. Falei, bom, eu não posso só falar e não né, praticar aquilo que eu prego, né? E naquela hora, gente, é difícil, porque você quer correr, né? Aí eu falei assim, não, tudo bem, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é amor, o verdadeiro amor lança fora tudo do medo, o Senhor tá me cuidando, eu tô dentro de casa, eu não vou me entregar a esse medo. Fiquei lá conversando comigo mesma. Aí foi passando. Falei, bom, passou. Aí continuei estudando, gente, e eu não fico pulando, eu tô lendo a Bíblia esse ano, eu me propus a ler de capa a capa. E eu tava em Deuteronômio, e uma parte falava assim, eu tirei um print, né? Parecia que Deus foi lá e escreveu pra mim. Então, assim, ó, você colocou a sua vida, tipo, era alguma coisa assim, colocou a sua vida na proteção de Deus, o seu ninho estará seguro. Falei, nossa, obrigada, né? Parece que foi escrito pra mim. E a palavra, ela é particular, né? Ela fala ao pé do ouvido. É por isso que é importante esse tete a tete com Deus. A gente tá aqui, a gente reflete, a gente escuta uma pregação, a gente reflete, mas o tete a tete com Deus é quando ele vai poder falar no seu particular, né? A gente pode estar aqui conversando, mas se eu tiver um particular com você, vão ser outro assunto. Não é verdade, gente? A gente tem que ter esse um a um com Deus, né? E fala muito da questão da moral, né? Então ele queria o quê? Passar um conjunto de valores para essa cidade de Colossos. Porque como era uma cidade muito com povos diferentes, eles tinham todo tipo de crença. Então eles tinham o misticismo, eles tinham o gnosticismo, que eu nem sabia muito o que era tudo. Aí eu fui estudar, né? Gnosticismo é quando eles imaginavam que a nossa alma está presa a um corpo, é como se o corpo fosse um cárcere da alma. Então o corpo é mau. Então eles se machucavam, né? Eles imaginavam que a nossa alma está presa a esse corpo físico que é mau. Tem gente que leva muito ao pé da letra as coisas. Então, dizendo que o nosso corpo é caído, a pessoa já pensa que a gente é tudo, entendeu? Por isso que eu falo, não é que a palavra muitas vezes foi corrompida, é a interpretação dela que às vezes alguém pega e faz errado, né? Aí tinha vários tipos de crença. Tinha uma que eles não podiam ter nenhum tipo de prazer, se abstia de qualquer tipo de prazer, né? Dos sentidos e tudo mais. E Paulo fica preocupado, porque ele fala assim, o evangelho já chegou. Já teve um ensino sobre isso, e esse pessoal tá achando que por esses caminhos eles vão chegar a Deus, né? E a gente nunca pode achar que por nosso esforço próprio, por uma moral nossa, nós vamos merecer mais ou menos do que qualquer um outro, né? Porque a salvação, ela é imerecida. É a gente receber, exatamente, porque por obras a pessoa podia se falar, porque eu sou melhor que ela, porque ela é melhor que ela, né? Para que ninguém se glorie, né? Então ele falou assim, eu preciso escrever uma carta para esse pessoal poder parar com isso. E engraçado é que ele não conhecia, ele nunca tinha ido, mas ele tinha autoridade na palavra, porque ele acreditava naquilo que ele estava pregando. Então se ele fez essa carta, ele não tinha dúvida se aquilo era verdade ou não. É isso que a gente, como embaixadores, representantes de Cristo, a gente tem que levantar essa bandeira, não pode haver dúvida no nosso coração.
E se houver, a gente tem que orar. Senhor, né, que caia por terra toda e qualquer dúvida daquilo que não é da tua palavra. E tudo aquilo que é, me dê convicção. Não tem problema a gente orar por isso. Todo dia a pessoa fala assim, mas você acredita que Jonas foi engolido por uma baleia? Eu falei, eu acredito até se falasse que a baleia, que Jonas que engoliu a baleia, não a baleia que engoliu Jonas. Se eu decidir, fé é um posicionamento, gente. A Ana Marcia sempre fala, eu acredito no que você quiser, desde que esteja na Bíblia. Eu acho lindo isso. Porque a gente decide, olha que pra Deus como é, né? Esse dia eu tava vendo um videozinho, o menininho tava na pia, acho que era o TikTok, sei lá, o que era aqueles vídeos sugeridos. Ele tava na pia, o pai dele falava assim, vem, e o menino ia pra trás, o menino ia pra frente, o menino ia pra trás. Aí uma hora colocou em câmera lenta ele se jogando e a alegria do pai de poder pegar a confiança, é isso que Deus quer. Não é uma questão de obediência, é uma questão de confiança, né? Eu estou fugindo do texto. Então fala aqui que a nossa nova natureza é como se a gente desligasse o motor do mundo. A gente parasse de pegar a energia desse mundo, dos valores desse mundo, né? E é como a gente remar contra a maré. Porque esse mundo manda a gente ser autossuficiente, Deus fala pra gente se apegar nele, né? Esse mundo fala pra gente ser extremamente vaidoso, né? E querer ter, avareza, sempre mais. A palavra avareza significa ter mais. Aquela pessoa que só quer ter e nunca é suficiente. E Deus fala, né? Minha graça te basta. Então a gente vai contra, né? Que nem Gálatas 2:20 fala, não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. Então, é a gente saber que a nossa nova natureza, ela vem das coisas do alto, não mais, né, do ser humano. Teve uma vez que eu tava lá na empresa e são 3 funcionários, eles se desentenderam, porque é muito natural na convivência, as pessoas, principalmente as pessoas que não têm, né, um relacionamento com Deus, parece que sempre há uma competição, sempre há uma crítica. Às vezes a pessoa já imagina que o outro tá falando e nem tá, sabe? E eu virei pra eles e falei assim, ó, eu chamei vocês aqui, se eu fosse uma pessoa que eu fosse falar de uma forma empresarial, eu ia dizer, cada um faz o teu, ninguém precisa ser amigo de ninguém, nem conversem. Faz o seu, esquece o do outro. Falei, mas eu vou falar aqui como cristão. Ajude o seu irmão, ame o seu irmão, faça por ele aquilo que você gostaria que ele fizesse por você. Porque a gente não tem que ir pelo padrão do mundo, né? E assim, poderia ter dado problema pra mim? Poderia, mas Deus tá protegendo aqueles que são por ele. Se tivesse que dar problema, se tivesse que sair, também estaria nos planos dele pra mim. A gente tem que confiar em tudo, né? Porque Deus transforma a maldição em bênção, até os problemas que a gente mesmo acarreta pra gente, Deus vai transformar aquilo em bênção. Ontem foi o dia. Eu fui fazer mamografia, cheguei lá, máquina quebrada. Aí fui abrir o negócio no dente, fiquei banguela, quebrou no meio dos dentes aqui, que vocês não estão vendo, tô falando assim. Tudo errado, mas deu tudo certo. Por quê? Porque aí eu tive tempo de fazer a maquete do menino, eu marquei o dentista que eu já tava precisando marcar. A gente tem que pensar assim, senão a gente fica já irritado no começo do dia. Mamografia não deu nada. Não deu nada, porque nem fiz. Eu também fiz a SCC. Então. Sabe que eu tive uma palavra do pastor David Leonardo e a pregação era essa. Mesmo quando tudo der errado, Deus tá ali. Tudo certo. Em tudo dai graça, gente. Às vezes a gente pensa que a coisa... Muitas vezes a gente vai saber entender, outras vezes não, né? Eu lembro que quando ano passado a gente ia pra Dubai, a gente ia visitar minha mãe no aniversário dela. A mala tava na porta. Eu já tinha feito, assim, toda escala de babá, que ia dormir, babá, que ia acordar. Eu nunca saí de casa. Só fui no retiro um final de semana. Mas minha mãe, de tanto que insistiu, a gente ia. E no dia que a gente ia, elas fizeram o teste do Covid e minha irmã tava com Covid. Só que elas foram fazer o teste em 72 horas antes. Na segunda-feira, elas chegaram lá, tinha parado de fazer. E minha mãe é super pontual. Falei, tem coisa aí. Elas não iam perder à toa, né? Já fiquei pensando. No dia seguinte, quando elas fizeram, deu positivo. Se a minha irmã tivesse feito na segunda, não ia dar positivo. Não ia ter dado tempo. A gente ia entrar naquele avião. A gente ia viajar, ia chegar lá tudo nós com Covid, né? Ia ficar 15 dias. A minha avózinha faleceu depois de 4 dias, ou seja, ela ia morrer do mesmo jeito, porque ela também já tava. A filha da minha irmã tava com Covid. Então, assim, tudo tem um porquê de acontecer. Nem sempre vão ser flores, mas cada curvinha que Deus põe na nossa vida, a gente tem que confiar, né? Que é pro nosso bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Ainda que alguém coloque dificuldade pra gente, ou a nossa própria, né, atitude leve a gente a ter um problema, Deus vai transformar aquilo pra nos ajudar.
né? Aí, esse pessoal de Colossos, eles achavam que essas filosofias, elas trariam sabedoria, né? Porque, querendo ou não, a mente humana, ela sempre procura se destacar para querer saber mais, mas as pessoas buscam isso em fontes erradas, né? Eu sempre falo, é a mesma coisa que você passar a vida inteira subindo uma escada, e no final da vida você vê que você apoiou sua escada no prédio errado. Porque a pessoa quer tirar a sabedoria daquilo que não é a fonte certa, né? Em Colossenses 2:3, Paulo diz que Cristo é o tesouro da sabedoria e nele temos segurança e satisfação. Nós nascemos do alto, a nossa esfera de vida não é mais terrena. E essa busca, gente, não é busca de conhecimento, só para ter conhecimento. Sabedoria e conhecimento é diferente, né? Conhecimento a gente busca saber das coisas. Sabedoria é saber aplicar esse conhecimento na prática, né? Sabedoria sem conhecimento não serve de nada, né? Porém, quando a gente busca isso, não é só para conhecer, mas é para ter, para viver aquilo. Ontem mesmo eu tava falando assim, ai Deus, nossa, quando às vezes eu tô fazendo muita coisa que não é coisa de Deus, eu fico com saudade de Deus. Eu falo, tô louca pra sentar e começar a estudar, porque naquele momento eu sinto a presença dele, porque eu tô sabendo dele, estudando dele, vendo o que ele fez nas coisas. Às vezes, ontem eu até falei, Deus, eu vou falar com você já, peraí, que a gente tem que orar, né? Falei, calma aí, que eu tô aqui estudando de você. Isso que Deus quer. Ele quer relacionamento. Ele quer o simples, ele quer o ordinário, não precisa ser o extraordinário. Lembra quando Elias entrou na caverna e ele foi ficando lá, quanto mais ele se escondia, mais difícil era ele sair. E na hora que os anjos cuidaram dele, ele saiu, ele viu um terremoto, aí fala assim, Deus não estava ali. Aí ele viu um estrondo, Deus não estava ali. Pô, pra quem fez chuva cair do céu, fogo cair do céu, chuva cessar, o cara foi meio bipolar. No mesmo dia ele correu com medo da mulher lá, né? E ele, onde estava Deus? Na brisa suave. Então, Deus está nos detalhes, Deus está numa reunião, né? Às vezes você troca palavra com alguém, você fala, cai a sua ficha, você fala, olha, isso aqui foi uma coisa que Deus falou para mim. E a gente tem que estar, assim, sensível a sentir isso. A sensibilidade é uma das primeiras coisas que nos fazem perceber a presença de Deus, né? Então, é muito mais uma busca para conhecer, é mais uma questão, né, de viver aquilo que Deus quer para nós. O coração convertido, o que é conversão? Mudar de direção e olhar no lugar certo, né? Aspira mais pelo reino dos céus do que por riquezas da terra. Um coração convertido tem saudade do céu. Nós somos criados para a eternidade. Nós somos criados com Deus para relacionar com Deus. Por isso que ele vinha ter com Adão e Eva todos os dias, né? No final da tarde. Ele podia só ter criado e deixado eles lá. Que nem maquete, mas não, ele vinha ter relacionamento. Então, ele nos criou para esse relacionamento eterno. Por isso que a morte é tão difícil para nós. Porque não é do nosso natural acabar, né? E a gente tem que estar com os olhos no arquiteto e no fundador, que é Deus. Os convertidos pensam mais nas coisas do céu do que nas coisas da terra. O verbo usado no texto pensar significa muito mais que um exercício mental. É uma motivação de vida que determina uma linha de ação e conduta. Quando a gente acorda de manhã, a gente já tem a nossa agenda, né? E às vezes aquele compromisso é o que vai determinar a nossa motivação do dia. E eu tava vendo nesse livro aqui que ele fala assim, que quando ele fala pra gente se revestir das coisas do alto, o que é revestir? Se vestir. Então, se eu vou na academia, eu ponho roupa de academia, né? Se eu vou, sei lá, ficar em casa, eu ponho um pijamão, né? Então, de manhã, a gente já se veste de acordo com o nosso compromisso. E fala que é um posicionamento a gente se revestir de compaixão, de paciência, de amor. Então, quando eu acordo de manhã, eu falo, Senhor, eu decido me vestir hoje de amor, bondade, benignidade, mansidão. Faz parte. Agora, a hora que eu entro no meu armário, eu já saio com outras coisas. Não é mais só a roupa. Eu decido me vestir disso durante o dia. Por isso que, às vezes, as pessoas falam assim, eu prefiro fazer meu devocional à noite. Eu falo, gente, a gente põe gasolina no carro na hora que a gente tá indo, na hora que a gente tá voltando. Que se você já fizer o devocional de manhã, quantas coisas do seu dia você vai evitar que você sinta? Não é que aconteça, é que você sinta, né? Coisas que você não vai ficar magoada, você ficaria se você não tivesse tido aquele momento com Deus. É como se fosse uma armadura mesmo, né? Por isso que fala que a armadura da fé, a palavra de Deus, né?
E esse poder é um poder que nem eu falei pra vocês, é um poder que vem do alto, não é um poder que a gente simplesmente decide ter, né? O coração convertido, ele obedece a Cristo. Um coração pervertido se entrega à carne. Essa frase é minha, tá, gente? Não copiei. Criei. Né, que eu tava pensando, falei assim, nossa, é verdade. Porque o coração convertido, um coração convertido pra Deus, ele vai obedecer as coisas que Cristo quer e não vai ser difícil. Agora, um pervertido, tá perdido, ele vai se entregar às coisas da carne. Né? Mônica Ribeiro. E o que ele fala que são as coisas da carne? Imoralidade sexual, impurezas, paixão, desejos maus, ganância e idolatria. Né? Ele fala assim, ó. Paulo queria mostrar a diferença da vida dos colossos antes de conhecer o evangelho e depois. Por quê? Porque na sociedade pagã, que é uma sociedade que eles estão mais voltados para as coisas da carne, existe mentira, trapaça, tinha prostituição, violência, avareza. Eram coisas comuns no meio deles. Então, as pessoas sem Cristo, elas são muito mais propensas a esse tipo de conduta. Efésios 2, 1 a 3, fala assim, ó. Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Então, quando a gente não está obedecendo a Deus, lembrando que não é uma questão de mandamento, é uma questão de confiança, a gente está sendo guiado e comandado pelos príncipes do mundo. Qual que é o príncipe do mundo? Satanás. Então, aquela pessoa que ela não está intencionalmente buscando a Deus, ela está sendo guiada pelo inimigo. É forte demais isso, gente. Porque a nossa tendência natural, se a gente nada fizer, a gente já está sendo guiado pelo mal. Isso é muito forte, né? Em outras versões, fala pelos espíritos malignos. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Mas Deus, essa frase é linda, né? Sempre tem um mas Deus, é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Porque quando a gente está em pecado, quando a gente está longe de Deus, vamos falar assim, não é que a gente perdeu a nossa essência, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, certo? Quando a gente tem um reflexo disso, é como se a gente olhasse numa água limpa e a gente visse o reflexo de Deus. Quando a gente tem sujeira nessa água, a gente vê o nosso reflexo o quê? Corrompido, contaminado, né? A gente continua tendo a nossa essência, mas ela tá contaminada, né? E dessa forma é quando a gente tá numa vida sem Deus, a gente ainda tem tudo aquilo, porque fomos feitos dessa forma, mas a gente tá, né, de uma forma assim, contaminada, distorcida, corrompida, né? Nós agora não estamos mais sujeitos a essa inclinação. E não é sobre ser moralista, né? Porque o bom comportamento, ele não conquista a salvação, mas ele é uma consequência feliz disso. Porque você passa a ter atitudes que não são forçadas. Não é botar uma máscara e fingir ser bonzinho. Já começa a ser da sua natureza. Não que você vai ficar santo. A palavra santo não é quem não peca, que são os que se separam para Deus. Né? Ontem eu estava lendo que fala sobre Paulo, ele fala assim que Paulo, ele era apóstolo, né? Quando ele se apresenta, eu, Paulo, apóstolo de Cristo, por vontade de Deus, e mais meu irmão Timóteo, está no capítulo 1. Ele fala que ele é apóstolo, apóstolo é o representante. E geralmente não é uma nomenclatura como eu busquei no diploma de nutrição, é vocação divina. Porque Deus procura coração dispostos. Ele vai falar, naquela ali eu vou pôr a minha doutrina, porque aquela ali vai levantar minha bandeira. Não é lindo, gente? Eu acho lindo. Essa confiança, a gente tem que ser merecedores, né? E a gente vive na prática, não é uma coisa que disseram pra gente e não acontece. Que nem a dieta da outra não dá certo em mim, por que será? Dá certo, né? A palavra diz, né? Faça e veja, né? Aí fala sobre imoralidade sexual, que é tudo que é feito fora do casamento, prostituição, pessoas que vendiam o corpo naquela época para ter dinheiro. Tinha até coisa com bicho, a coisa ia longe, né? Fala que a luxúria, que é aquela sensualidade exagerada. Sabe aquela mulher que ela vai se vestir, ela já pensa como que ela vai chamar a atenção dos homens?
Isso é pecado, gente. Porque vai despertar naqueles homens desejos por você que você não precisaria participar disso. É diferente de um homem te ver, que nem eu tô fazendo crossfit, né? Agora eu tô fitness. E a gente tem que correr na rua. E é bem numa obra. E vai e volta na obra. Falei, se o homem olhar pra mim com desejos impuros, ele que tá pecando. Eu vou com uma roupa comportada, vou correr meio longe. Porque a gente tem que evitar. A gente sabe que a natureza, principalmente do homem, é uma natureza, né, animal. Então a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que evitar roupas transparentes, roupas com decote, né? Tem que partir da gente essa postura, certo? Aí fala sobre... Por que Jesus sempre fala, né? Paulo também falava que, além do ato, a intenção é que conta. Porque, às vezes, a pessoa, por causa dos pensamentos, vai levar ela a cometer atitude. Começa ali, gente. O pecado nasce aqui primeiro, né? Pra depois... Exatamente. Então, se a gente começa a alimentar aquilo... pensar não causa problema nenhum. Né? Tem uma frase que fala que sonhar não custa nada. Mas vai custar alguma coisa assim. Você vai desenvolver, às vezes, um desejo naquilo. E começa assim. A gente não pode impedir um pensamento de vir na nossa cabeça. Mas a gente pode impedir dele formar ali uma estrutura que vai te levar a fazer coisa errada. Por isso que a intenção também vale. Né? Uma pessoa, por exemplo, avarenta, que é uma pessoa que quer dinheiro por qualquer jeito, ela vai chegar até a roubar pra ter. Roubar de passar a perna nos outros, de levar vantagem, também é roubo. Né? Então a intenção também é perigosa. Isso que levou Davi a pegar lá a Batseba, que não era a mulher dele. E aí esse desejo era tão desregrado que levou ele a cometer um ato de assassinato, de colocar lá o Urias na frente da batalha. Então, gente, o pecado, uma vez eu escutei uma coisa que é muito verdade, ele entra como um riozinho afluente. Aí você fala, não, mas isso aqui em mim não vai... Chega uma hora que o rio se junta, né? E aí a gente tem que, por isso a gente tem que fazer, Senhor, me poda na onde eu tô precisando, né? Não é gostoso ser podada. Lembra a historinha lá da massinha? Pra caber lá no bonequinho, a massinha tem que, né? Às vezes dói, às vezes Deus corta uns pedacinhos, mas é necessário, né? Que oração, hein? Tô falando muito? 10:04. Tá, já vou finalizar. Então, a avareza é aquele que nunca se satisfaz com as coisas ou prazeres. Ele sempre quer mais. É aquele que quer tirar vantagem, é a pessoa egoísta, né? Prejudica outras pessoas. Os desejos conduzem ao erro. O desejo avarento por dinheiro leva ao roubo. O desejo por poder conduz à tirania, né? O desejo sexual à impureza. E isso é idolatria. Porque idolatria, gente, não é você pegar um santo e ficar adorando ele. Isso é uma idolatria meio já passada. Idolatria, gente, é tudo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração. Se eu passo o dia inteiro pensando num problema, eu tô colocando aqui no lugar de Deus. Olha que sério. Tem gente que se acha super espiritual, mas a pessoa passa o dia inteiro preocupada. Que raio de confiança é essa que a pessoa tem? Se ela se preocupa tanto... A palavra de Deus não ordena, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes fazei conhecer de mim sobre suplicação de graça. Então a gente tem que chegar a Deus, eu tô isso. Né? Entrega. A palavra de Deus, entrega seus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Às vezes a gente fala, mas não entrega. Entrega, mas não confia. Confia, mas quer dar o jeito. Não, Deus, mas se fosse assim, mas se fosse assado, seria melhor. Eu quero te entregar, mas eu quero te dizer como eu quero. Né? Eu quero que o Senhor me leve em tal caminho, mas eu quero te falar que caminho você vai pegar. É como se você fosse num país estrangeiro e contratasse o melhor guia. Você vai sentado no carro não pensando se o cara vai errar ou não. Você nem conhece o caminho. Você vai aproveitando a paisagem. É isso que a gente tem que fazer nessa vida. Né? Que nem aquela música que fala, não é sobre chegar e saber o que venceu. É ir saber que o caminho te favoreceu. No meio do caminho acontece tudo, gente. É no meio do caminho que a gente cresce espiritualmente. Porque às vezes a gente fica tão focado na onde vai chegar que a gente esquece de aproveitar o que tá no meio do caminho. Exatamente. A gente tem que parar, quando a gente estiver com a mente confusa, com o coração carregado, a gente tem que sentar e analisar. O que tá me deixando assim? Às vezes a gente nem sabe. O que eu tô afoita? Para, pensa, conversa com você mesma.
Passa pra Deus aquilo que tá te deixando agoniada. Porque a hora que a gente põe pra fora, é que nem a terapia, a psicanálise, quando você põe pra fora, perlabora aquilo, você consegue entender onde que tá, né? Não sai vivendo. Vai pedindo pra Deus curar. E quando você já entregou e não souber o que fazer, e seu pensamento quiser se encher de coisas que vão te deixar aflita, começa a louvar. Quando o Josafá fala pra Deus que não sabe o que fazer, sabe o que ele faz? Na hora que ele vai preparar, porque Deus não fala, fica aí tranquilo que eu vou... Vai pra batalha, querido. Pode ir. Porque senão que confiança teria que ter? Tá tudo certo. E o que ele faz? Ao invés de ele colocar na frente da batalha os guerreiros mais fortes, ele põe os caras que louvam. Eles vão cantando. E no meio do caminho, enquanto eles estão adorando a Deus, Deus já tá fazendo a coisa acontecer lá, um matando o outro. Que lindo, né? A Bíblia, gente, é um livro de testemunhos. Pra gente saber, pra gente declarar aquilo na nossa vida, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Nenhuma arma forjada contra a minha família prosperará. Aquele que me guarda não dorme, né? E eu ficava lá com medo, lá dentro de casa. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Nossa, não tinha ladrão que entrasse ali, né? Porque, gente, Deus é poderoso. Ele é o criador de todas as coisas. Se falta dinheiro, Deus é dono do ouro e da prata. Pede, né? Senhor, mas muitas vezes Deus não vai dar o que a gente quer. Ele vai dar o que a gente precisa. Porque se a gente for dar tudo que nossos filhos querem, muitas vezes a gente vai fazer um grande mal para eles, né? Bom, acho que eu falei tudo, menos tudo que eu anotei. E fala sobre os pecados do temperamento. Quando no final, né, quando ele fala assim, fiquem longe da imoralidade sexual, impureza, paixão, por causa dessas coisas que vem a ira de Deus, isso aqui atrai a ira de Deus, olha que sério, né? Vocês costumavam pra cá... mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Não mintam uns para os outros, pois vocês se despiram da sua antiga natureza e de todas essas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Ou seja, vamos nos revestir primeiro. Ninguém põe uma roupa em cima da outra, certo? A gente tira a roupa velha, põe a roupa nova... Busca conhecer a Deus, aprendam a conhecer o seu Criador, né? Porque, gente, a gente não pode adorar a criação, a gente tem que adorar o Criador. Quando a gente começa a adorar a criação, a gente está idolatrando. E idolatria pode ser dinheiro, pode ser um filho, aquela mãe que não consegue tirar o filho da cabeça. Ai, meu Deus, meu filho. Ai, porque... Isso acontece com o marido também, aquelas mulheres muito ciumadas. Ai, meu marido. Vira um ídolo, um Deus na vida dela. Isso faz mal. Dinheiro. Tem gente que vive o dia inteiro pensando como que vai ganhar dinheiro. Gente, a gente tem que idolatrar a Deus, não essas coisas, né? Porque quando a gente coloca Deus no lugar certo, todas as outras coisas tomam seu lugar. Quando a gente coloca outras coisas em primeiro, a gente fica em segundo pra tudo. Porque parece que a vida não anda, né? Eu lembro que quando eu tentava colocar o devocional na minha vida, parecia que eu não fazia nada direito. Tudo era pela metade, as coisas não davam tempo, o dia passava assim. Quando eu coloco Deus em primeiro lugar... Parece que sobra tempo, depois fala, nossa, fiz tanta coisa hoje. Porque a gente tá colocando o que é primeiro em primeiro lugar, né? E essa questão também da maledicência, da palavra torpe, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes a gente quer comentar alguma coisa com alguém e sem querer estar fofocando. Você vai chegar pra você e falar assim, então, você viu que tal pessoa quando chegou atrasada, né? Geralmente as pessoas que se juntam pra falar dos outros acabam fofocando. Isso é pecado. Porque causa muitas vezes dissensão. A Bíblia fala, gente, que o pecado que Deus mais abomina, olha que sério, são pessoas que causam intrigas entre outras pessoas. Por exemplo, chegar aqui e falar assim, Andréia, você viu que na outra reunião, não sei o que, não sei o que lá? Às vezes a minha insatisfação vai passar pra você. Ou a sua vai passar pra mim. Né? E sem querer, às vezes, a gente sem intenção de pecar... A gente acaba, às vezes... Por isso que é importante a gente tomar cuidado de não falar de pessoas. Fale de situações, né? Porque, às vezes, sem querer... Às vezes, me coça a língua, às vezes, né? Por exemplo, meu marido não tem rede social. Aí, uma professora de ginástica fez aqueles videozinhos de dancinha. Eu tô louca pra dar uma risadinha e contar pra ele. Eu falei, se eu contar, você não fofoca. Né? E a gente, sem querer, às vezes, que você quer conversar. Mas não fale de pessoas. Ou se não, pensa assim. Se a pessoa estivesse aqui na frente, poderia estar falando isso? Ou tenta fazer com que a outra pessoa veja um outro lado, né? Porque se a gente foca e põe lenha, né? Em Provérbios diz que onde não há lenha, o fogo não persiste.
Coloca ali lenha pra ver. Vai em fila de escola e aquelas mães falando mal das professoras. Não é? E hoje a gente tava na fila pra entrar, povo nervoso, né? Os moradores querendo entrar, não conseguia. Quem chegou antes queria entrar e tinha gente que vinha na frente. E aí o coitado do homem lá desesperado, né? O guardinha lá fora. Aí eu falei pra ele, então, sempre tem isso? Ele falou, não, foi uma coincidência, não sei o que aconteceu. Falei, tudo bem, um pouquinho de paciência, né? Todo mundo vai entrar. Ele é moça, mas não é todo mundo que pensa assim. Ele chegou no meu carro meio se desculpando. Coitado, também. né? Fiquei Que até com custa? dó, falei, Gente, às vezes você pega uma pessoa assim, em vez de você fazer cara de ai, vamos logo, fala tudo bem. Nossa, que... Imagina quantas pessoas não passaram. Às vezes, gente, a gente não sabe a luta que as pessoas Uma passaram. vez eu vi uma pessoa falando assim, tem certas coisas que você pode... Tem alguma coisa que você pode fazer ali pra passar logo o tempo, o caos, né? Quando tava aquele negócio do caos no trânsito, por exemplo. Você tem alguma coisa que você pode fazer? Não. O que você pode fazer? Parar. Uma hora o negócio vai se organizar. Uma hora você vai sair. Então não tem o que fazer. Pra que você vai se desgastar? Esses dias eu entrei também numa loja, não lembro bem onde foi. Mas a pessoa tava tão perturbada, porque uma pessoa anterior de mim tinha chegado e tinha tirado a paz dela. Coitado, né? Nossa, eu falei assim, não, mas não fica tranquilo, não deixa que uma pessoa estrague seu dia. Falei, você tem um dia inteiro pela frente, não deixa que um momento só estrague aquilo que você tem de bom. Mas assim, você vê assim claramente assim, o semblante da pessoa assim, que tava transtornando. A minha até lembrou mesmo o porteiro ali, a mesma coisa. Falei, gente, Foi, então. pra gente foi super rápido. Fez o cadastro, eu falei. Eu também. Eu tenho a fila normal, mas eles foram super eficientes. Então. Ele fez cadastro, meu filho. Nossa, ainda que ele Coitado, tava assim, né? Deixa eu ver a Mas é engraçado que quando a gente fica nervoso, aí parece que as coisas demoram mais. É. A gente tava tudo tranquilo. Com certeza. Vai dar certo. O caos se organiza automaticamente, sozinho. Não adianta você ficar perdendo sua energia. Aí você começa a sair do sério, xinga, entendeu? Cara, estragou teu dia. Exatamente. Igual Moisés, quando ficou nervoso com o povo. O povo tava enchendo as patovinas dele. Aí ele pegou e bateu na rocha. Não era pra ele bater, era só pra ele, né, mandar a pedra sair água ali. Deixou de entrar, porque ele tava na liderança, ele tinha que mostrar um bom comportamento. É a mesma coisa Né? da gente, né? Mesma coisa da Se alguém vê a gente. gente na rua fazendo algo errado, o que vai dar testemunho? Exatamente. A gente vai falar lá a pessoa que se Depois diz fica crer em falando Deus, de né? verdade, né? É. Aí o dia que Deus precisa usar você, aquela pessoa lá falando, É difícil. você tá querendo falar. Não, A e- gente é falho, né? Exatamente. A gente é humano e ninguém A gente erra. Só É porque por isso tá que na nós igreja estamos todo aqui, mundo ó. É, erra. exatamente. Todo mundo é perfeito, né? Eu sempre falo, assim, que eu tava comentando esses dias com a Dani, né? É um dia após o outro. Sim. É todo dia a gente tem que acordar e falar assim, não, hoje eu vou tentar ser diferente. É um processo. É que nem fala lá, né, em Provérbios 14:8, que fala assim: os passos do justo é como a luz da aurora, vai brilhando até que seja o dia perfeito. É isso, é um dia de cada vez, né? Não adianta a gente achar me converter amanhã eu vou acordar uma santa. Não, filha, você vai encontrar muita luta, porque quanto mais luz você põe, mais sujeira você vê. A natureza né? é corrompida, Quanto né? mais luz a gente põe no lugar bagunçado, mais bagunça a gente vê. E é aquilo que tem que organizar. Pra gente organizar o ambiente, a gente primeiro bagunça e depois organiza. E tudo bem, que se Deus tá nessa, Eu acho engraçado né? que tem hora que eu paro assim e falo assim, não, peraí, tá errado, deixa eu fazer de outra forma. E é o Espírito Santo, né, que vai ajudando a gente, porque a gente mesmo faria tudo São errado. nossas escolhas, né? Porque as circunstâncias, elas vêm só pra destruir a gente. Sim. Pra te testar. Né? Exato. Então, o Cristo é aquela pessoa que a gente tem que acordar e escolher Ele todos os dias, sim. até a nossa morte. Não tem o que fazer. é igual a árvore do Jardim do Éden. Se não fosse pra gente comer, por que, que a árvore tava lá? Né? Por quê? Porque Deus queria que a gente fizesse a escolha por Ele, não que Ele fosse a única opção. Ele quer ser a nossa escolha todos os dias. Ele quer ser a nossa escolha a hora que a gente decide manter a calma, né? Aí, para terminar, vou ler um texto, né, que tá no nosso estudo lá da igreja, que fala assim: as críticas aos nossos irmãos devem ser de tal modo dominadas pelo amor que sempre expressem o desejo de encorajar e nunca a intenção de destruir. Cuidado com as fofocas e os comentários desnecessários, que ao invés de encorajar e abençoar,
amaldiçoam e desestimulam, né? Que quando você tem uma pessoa, por exemplo, principalmente aquelas que fazem algum tipo de, né, de discipulado, que você está ensinando alguém de alguma coisa, você tem que tomar muito cuidado para você não desanimar a pessoa, porque às vezes ela não está enxergando aquilo que você está, né? E Deus, ele vai dando leite, depois ele dá comida sólida, não tem como a pessoa já comer, né? E muitas pessoas que se convertem e começam a estudar e não tem o amor como prática, ela fica legalista. Ela aponta, ela vê onde estão os erros. Mas se ela não tiver a prática do amor, ela já está quebrando a lei, que ela está julgando. Então é uma questão assim espiritual mesmo. Se a gente não se pegar em Deus para que ele possa nos guiar, por isso que fala que o Espírito Santo, ele é o nosso guia, nosso ajudador, né? Nosso consolador, porque ele tem que mostrar pra gente aquilo que a gente faz. Na dúvida, gente, sempre vamos consultar. Eu sempre peço, Senhor, não me deixe fazer nada que seja contrário àquilo que o Senhor espera de mim. Minhas palavras, minhas ações, minhas reações, né? E a gente tem que buscar nele todos os dias essa fonte, porque ela não tem reservatório, né? Que nem água. A gente sabe que a gente tem que beber 3 litros de água por dia. Se eu beber 5 hoje, amanhã eu tenho que beber meus mesmos 3. Porque não tem reservatório. E a busca pela palavra de Deus é a mesma coisa. Né? Tem que ser diariamente. Por isso que quando, né, o discípulo perguntou, me ensina a orar, Jesus fala, o pão de cada dia me dai hoje. Amanhã eu vou pedir a mesma coisa. E nem só de pão viverá o homem, mas só da palavra que sai da boca de Deus. Né? Amém? Amém. E eu queria desafiar vocês essa semana a pensar em atitudes que vocês continuam tendo, que são contrárias à nova natureza. Né? Vamos refletir. O que a gente anda fazendo, né, que é contrário à nova natureza? E vamos colocar em oração, o Senhor me mostra. E me mostra como mudar, porque Ele quer isso. Ele fala, me peça sabedoria, que eu darei livremente, né? Só não tem quem não pede. Bom assim, né? Só que aquela historinha que diz assim, a pessoa entrou numa loja e tinha tudo. Tinha paz, amor, alegria, mansidão, sabedoria. Ela pediu tudo, porque falaram assim pra ela, vai lá e pede tudo que você quiser que vão te dar. Aí entregaram uma sacolinha assim, tó. Que isso? Eu pedi tudo isso, vai me dar uma sacolinha? Aí ela abriu, tava cheio de semente. Que é coisa que a gente precisa plantar pra frutificar. Amém? Muito bom. Querem colocar os pedidos?